hoje, você que me vê aqui falando assim abertamente, dando aula sobre rejeição, dando aula sobre dependência emocional, sobre recaídas, falando aí abertamente sobre baixa autoestima, talvez fica difícil para você enxergar que eu, Andressa, essa pessoa que aqui vos fala, também, né, já passei por tudo isso que você também passa, né? Eu passei por muitas dessas dores, dessas feridas de fim de relacionamento e muitas dessas que eu sei que você passa. Por isso que para mim é tão fácil me conectar com vocês, porque existia uma Andressa antigamente, tá? Que sofria muito. Eu me apaixonava muito fácil. Eu era aquele tipo de mulher muito intensa, tá? Só que essa minha intensidade, na verdade, ela era uma fragilidade emocional, tá? Ela era uma falta de autoconhecimento, era uma carência, é uma insegurança. E eu era o tipo de mulher, só para vocês entenderem, tá? Que me doava ao máximo nos meus relacionamentos. Para quê? Para me sentir amada, para me sentir feliz. Eu acreditava muito nisso, né? Que eu tinha que mover céus e terras pela pessoa que eu tava, né? Pela pessoa que eu tava me relacionando, para eu me sentir, para eu achar que eu me sentia amada, né? Mas no fundo, vamos ser sinceras, né? No fundo, essa Andressa só fracassava. Vocês também passam por isso? Vocês também se sensibilizam com essa Andressa do passado? Por muito tempo, tá, gente? Por muito tempo, eu passei exatamente o que você passa, né? Eu era igual a você, exatamente igual. Quando eu terminava um relacionamento, eu me sentia rejeitada, eu me sentia abandonada, eu me sentia traída, eu me sentia feia, eu me sentia usada. É como se a outra pessoa que eu me relacionava sugasse todas as minhas energias. E aí, eu me sentia um lixo, eu me sentia apagada, eu me entregava tanto nessas relações, nos meus relacionamentos, que eu, Andressa, eu me perdia de mim mesma. E quando esses relacionamentos acabavam, eu ficava perdida, literalmente destruída. E assim como você, eu também não sabia me reerguer, eu não sabia para onde correr. Eu era literalmente aquela mulher sem destino, porque eu me doava tanto, eu fazia tanto pelo outro, que quando aquele relacionamento acabava, eu ficava desorientada. Eu lembro muito bem de uma vez de um relacionamento que não deu certo. E eu tentava buscar justificativas e entender por que essa pessoa não quis ficar comigo. O que eu deixei? Na minha cabeça passava a seguinte história: o que eu deixei de fazer? Ou o que eu fiz muito? Ou o que eu fiz de errado? E eu tentava realmente entender o que faltava, por que não deu certo aquela relação? Por que só a felicidade não chegava até mim? Eu queria entender qual que era o meu problema. Qual que era o problema da Andressa? E eu lembro dessa história, se eu fechar os meus olhos aqui, eu consigo lembrar desse meu ex, porque um mês depois que esse relacionamento não deu certo, ele começou a namorar com outra pessoa. Eu me lembro até hoje dessa mulher, desse casal, né, dele e dela. Ela era estudante do 8º semestre de medicina e eu olhava para aquela mulher um mês depois que não tinha dado certo e eu me comparava. Eu falava para mim mesma assim: Andressa, é óbvio que ele não ia te escolher. Olha a outra mulher que ele tá. Olha a outra pessoa. Era óbvio que ele não ia ficar comigo. E naquela época, eu que nem tinha autoestima, eu reforçava toda essa história, todo esse pensamento dentro da minha mente. Nossa, como ela é bonita, como ela é inteligente, como ela se veste bem. Nossa, como ela tem uma vida financeira maravilhosa.
eu reforçava todas essas comparações dentro de mim. E claro, eu pensava assim, claro, é óbvio que ele vai escolher ela. Não tem nem por que ele escolher a mim. Olha eu, quem sou eu na vida? Não sou nada. Eu não sou nada. Era isso que eu ficava repetindo para mim mesma. E eu olhava para aquela mulher e para aquele casal, para o meu ex e para essa pessoa que ele, um mês depois, começou a se relacionar. E aí, eu passei, para vocês terem ideia, eu passei 8 meses vigiando a vida daquelas duas pessoas. Eu passei vigiando. Eu não era só um vigiar, era uma tortura. Eu me torturava internamente. Eu alimentava cada vez mais esses meus sentimentos de inferioridade, de rejeição, de me sentir feia, de me sentir ridícula, destruída. Eu não tinha vontade de fazer nada, mais nada. Era como se a minha vida eu vivesse no piloto automático. Era como se tivesse passando um filme da minha própria vida e eu só ficava observando do lado de fora. Era essa a sensação que eu tinha. Vocês também já tiveram essa sensação de parecer que você está assistindo a tua própria vida sentada na plateia, olhando o que está acontecendo, sem força para agir, para fazer nada? E aí que existe um grande problema. O problema de você se tornar uma espectadora da vida alheia é que você deixa de viver. Você se desconecta de si. Você passa a viver a vida dos outros. E eu vivi a vida daquele casal que eu gostaria de ser, onde eu gostaria de estar, no lugar daquela pessoa que ele escolheu. Vivendo aquelas viagens, aquela vida, os barzinhos, os finais de semana, a família, né, que você se enxerga junto, vivendo. Inclusive, brincando com o cachorro que, até determinado momento, eu me sentia dona. Era exatamente isso, era exatamente o que estava acontecendo na minha vida. E até que um dia, nesses 8 meses, esses 8 meses passaram nessas circunstâncias, e um belo dia, sabe o que aconteceu? Eles noivaram. E aquela novela daquele casal que eu estava assistindo me fez perceber e abrir os olhos que eu tinha ficado estagnada na minha dor. Naquele fim de relacionamento, nas minhas mágoas internas, alimentando o meu senso de inferioridade, alimentando a minha rejeição. E eu estava indo cada vez mais para o fundo do poço. Quando isso aconteceu, foi um choque para mim. Eu caí na realidade, eu abri os olhos. Aquela vida não era a minha vida, era a vida deles. E a felicidade deles não poderia significar a minha infelicidade. Eu precisava fazer algo por mim, eu precisei enxergar isso. Você que está aqui me assistindo vai concordar comigo que ficar assistindo a felicidade do teu ex não vai te ajudar a chegar a lugar nenhum. Concorda comigo? Muito menos vai fazer você ficar melhor. Muito menos vai fazer você conseguir superar.